Olá, o meu nome é Mário Redondo e interpreto o Bispo de Leiria em Fátima Opera Rock, o musical de Filipe Laféria. Neste podcast vou dar-vos a conhecer cada um dos elementos do enorme elenco deste espetáculo estreado em dezembro de 2024. Bem-vindos ao Confessionário do Sr. Bispo. Ora bem, hoje estou aqui com Guilherme. Ora, Guilherme Marques. Tu tens também no teu nome Pérez. Pérez, que é um nome espanhol. Claro, certo? Exato. Sim. Porque tu tens também ascendência espanhola, presumo. Claro, sou meio espanhol e meio português. A minha mãe é espanhola e o meu pai é português, pronto. Muito bem. Estamos aqui internacionalíssimos, aqui no Fátima Opera Rock. Espetacular. Então, olha, bem-vindo, Guilherme, bem-vindo ao Confessionário do Sr. Obrigado eu Bispo. por me convidares, isto é ótimo, é um sonho poder participar nisto. É um gosto. E explica-nos a todos, Guilherme, qual é a tua personagem aqui no Fátima Opera Rock? Bem, a minha personagem é a personagem do Anjo, o Anjo de Portugal. Diz que o Anjo apareceu no início, mesmo no início da formação de Portugal, ajudou em várias batalhas e pronto, neste momento chegou e ajudou a nossa querida Lúcia. E pronto, foi ele que a guiou e a encaminhou a depois encontrar-se com a Nossa Senhora. Incrível. E tu neste espetáculo voas, literalmente. Vou, literalmente, sim, com a ajuda. Todos nós voamos, não é? Nas asas da arte. Mas tu voas mesmo. Tu voas mesmo, literalmente. Eu elevo-me no palco. Sou elevado por duas pessoas e pronto. E depois deixo. Mas é muito incrível. É uma imagem espetacular. Para quem ainda não viu, aconselho a verem. Quem já viu sabe do que eu estou a falar. Muito bem. Então, Guilherme, agora que já sabemos que tu interpretas a personagem do Anjo. Neste podcast nós temos basicamente só uma pergunta. E dessa pergunta tudo nasce, que é como é que tu chegaste ao Fátima? Não é a Fátima, porque estamos aqui em Lisboa, na Rua das Portas de Santo Antão, mas ao Fátima. Conta-nos a tua história. Como é que tu chegaste aqui? Bem, a minha história começa uns aninhos atrás. Para mim são uns aninhos, pronto, se calhar 10 aninhos, 10 ou 12. Podemos começar por aí. Que idade tens tu agora? Agora tenho 22 anos. Pronto. Ninguém tem 22 anos. Quer dizer, tem o Guilherme, pronto. Mário, estás quase... Estás perfeito. Estou também igual, não é? Estás como se tivesses 22 anos também. Eu também penso assim, engano todos os dias. Não, olhas para o espelho e praticas, não é positividade. Exatamente, pensamento positivo. Exatamente. Ou então engano. Olha, mas então, estávamos nisso. Tens agora 22 anos e dizes que consideras que este teu percurso começou há cerca de uns 10 anos, talvez terias 12? 12, depende, porque eu Então, o que é que aconteceu nessa altura? Para tu dizeres que teria sido por aí que começaste a trilhar este caminho. Quando eu era bem pequeno, eu não gostava de fazer exercício físico nenhum. Não achava muita piada, eu era mais intelectual, gostava de livros, gostava de figurinhas, gostava de dinossauros, mas exemplo, gostava de contar histórias, gostava de contar histórias com brinquedos e assim, mas exercício físico era muito cansativo. Sim. Até que cheguei aos 10 anos. Aos 10 anos, de repente, inscrevi-me em dança, depois fui fazer cursos de verão, fiz cursos de verão em teatro, fiz cursos de verão em circo, e pronto, daí comecei assim a aparecer mais em palcos e pronto, a divertir-me a contar histórias. Tu lembras-te, se calhar não te lembras... Do primeiro espetáculo? Não, isso já lá iremos. Não, eu estava ainda... Pronto, como tu tens só 22 anos, tens o privilégio de que cada uma das coisas que tu vais contar aqui vão ser mais esmiuçadas. Porque depois quando vou entrevistar, sei lá, a Rosa Areia tem 75 ou coisa assim, depois temos que andar um bocadinho mais depressa. Mas no teu caso podemos perder um bocadinho mais de tempo. Tu lembras-te... Qual foi o teu impulso com 10 anos, 11 anos, por essa altura, para de repente, tu que até nem gostavas muito de te mexer e de exercício físico, de repente estás a fazer cursos de verão, de dança, de teatro, de circo? Foram os teus pais que te sugeriram? Foi da tua cabeça? Tu lembras-te disso? Como é que isso apareceu, assim do nada, tu que gostavas de livros e de outras coisas? Olha, foi uma mistura, porque eu... Primeiro tenho de dar muito crédito aos meus pais, porque foi, especialmente a minha mãe pôs-me em muitos cursos de verão.
E foi ela que me começou a incentivar a fazer coisas diferentes no verão e queria que eu fizesse, pronto, muitas coisas, experienciar muitas coisas, que era para ver se eu conseguia, pronto... Até para ver se descobrias coisas que falassem contigo, não é? Exato, e que eu gostasse e que provavelmente pudesse seguir no futuro. Claro. Ou talvez não só experiências completamente alien à nossa personalidade, não é? Por exemplo, o circo é uma coisa completamente diferente daquilo da rotina normal de uma pessoa a andar completamente normal na rua, de repente estar a invertir-se no céu. Claro. Tu nessa altura, quando isso acontece, esse momento, tu estás em Portugal ou estás em Espanha? Estava cá em Portugal, sim. Estavas cá já. O que dá na outra coisa. Tu nasceste cá? Desculpa voltar atrás. Não, nasci em Madrid. Em Madrid? Nasci em Madrid e depois vim Madrid para cá me mata. Não? Exatamente. Nasceste e vieste para cá com que idade? Foi difícil. Quando eu nasci, passei bastante tempo nos dois países. Ias e vinhas? Ia e vinha, sim, mas digamos que a partir dos 3 aninhos já estava mais aqui. Mais estabelecido por cá. Mais estabelecido por cá. Tanto que entrei numa creche e pronto, e depois já entrei na escola e já foi assim que aconteceu. Então voltamos ao ponto em que estávamos há bocado, nesse verão em que de repente começas a experimentar aquelas coisas e começaste a achar graça, foi isso? Sim, e a coisa foi também, entrei numa escola, comecei a ter, ou seja, troquei de escola, entrei numa escola nova, comecei a ter bastantes amigos e as minhas amigas faziam dança e elas gostavam muito de dançar no recreio e era o que elas faziam e pronto, o nosso recreio era um bocadinho fechado, havia pouco para se fazer, então disse assim, pronto, então vou experimentar esta coisa que elas fazem e que, pronto, divertem-se tanto, pronto, vou-me divertir com elas e pronto, e foi aí que comecei a fazer dança como atividade extracurricular e pronto, e para mim de repente foi o mundo, de repente fazer exercício físico foi positivo e trazia qualquer coisa de alegre, claro, à minha vida e acho que essa foi o primeiro ensinamento para mim, que é: se fazes exercício físico, faz qualquer coisa que gostes, não é? Qualquer coisa que te peça para fazer exercício físico, não é? Porque é bom e é bom para todos nós fazer, por isso encontrem qualquer coisa que... Mas vias então, estou a sentir nas tuas palavras, que vias então a dança mais como, lá está, atividade física, desculpem, do que propriamente expressão artística. Sim, logo no início, eu estou-te a falar mesmo daquilo que eu achei logo no início. Claro, ou seja, também eras uma criança de 10, 11 ou 12 anos, o que fosse, claro. Alguma vez ia eu pensar que iria acabar no Fátima, onde estou agora, não é? Não, mas eu digo isto, não é certo nem errado, mas somos todos diferentes e há crianças, que embora sejam crianças e até mais pequenas, 5, 6 anos, que têm logo uma noção de que estão a fazer qualquer coisa e de que isso já é exprimirem-se artisticamente, exato, digamos assim. E outras não. Outras até podem estar a fazer coisas super artísticas, mas não estão nem aí. Nisso, sim, estás a perceber o que eu quero dizer? Estão só ligadas à atividade em si, digamos assim, ao lado, às vezes o lado lúdico, ou sim, lá está, ao lado da atividade, e estavas um bocadinho mas acho que isso, de certa forma, também me ajudou logo no início, que era, eu não tinha muita vergonha, como eu não via uma coisa como expor-me, de repente, tenho de me expor, não era uma coisa, todas as semanas tinha de ir treinar, eu pensava mesmo que era, pronto, tenho de ir treinar, dançar, aperfeiçoar os movimentos, fazer sim, tudo melhor. Mas tem aquela carga de te estares a mostrar, sim, de te estares a expor, que às vezes é uma coisa que, lá está, põe a pessoa um bocadinho, assusta um bocadinho, sim, porque... Por isso, a parte da arte e a parte de sentir que estava exposto veio só mesmo depois, quando já estava a fazer mais espetáculos e como é que isso começou? Pronto, fiz o meu primeiro espetáculo de dança, foi super divertido, eu gostei muito, de repente reparei que toda a gente me estava a dar atenção porque tinha acabado de fazer o espetáculo e achei que foi muito giro. E então, com os isso ainda ligado à escola, se calhar? Sim, ainda ligado à escola, sim. À tal atividade extracurricular. Depois, com o passar do tempo, tenho de agradecer muito à minha professora de dança da altura e também ao professor de circo, que entretanto eu juntei-me ao circo também, que era, eles preocupavam-se muito com a história que era preciso contar quando fazíamos a atividade física. Ou seja, é engraçado que, de certa forma, eu comecei a minha arte, o teatro e o acting todo de uma forma muito física, mais do que por palavra. E devo-lhes a eles muito, porque a minha professora de dança era a que nos ensinava os movimentos de dança.
Ela era muito estrita, por isso é que digo que parecia mesmo era um workout a sério, certo. Mesmo sendo pequeno. E mesmo o circo também era um workout bem intenso. Então, sim. de repente, era... Ok, vamos encontrar a história nisto. O que é que podemos contar? Lembro-me que um dos primeiros espetáculos que fizemos foi Alice no País das Maravilhas. Espetáculo incrível. Outros espetáculos que fiz no circo... Essas aulas de circo também eram no extracurricular da escola? Ou eram fora? Não, fiz extracurricular em Lisboa, no Teatro da Luz, no Armazém Aéreo. Grande academia cá portuguesa que nós temos. E pronto, lá também começámos com muitos espetáculos nos quais tínhamos de contar uma história, e acho que daí surgiu a minha paixão para eventualmente entrar no teatro musical. Exato, ou seja, então, porque de repente essa narrativa, não é? Essa parte de ter uma história, ter um enredo, introduz um bocado o teatro nas coisas, não é? Teatro nesse sentido mais lato da palavra, porque de facto tudo pode ser teatro. O circo, o movimento, a dança, porque tudo pode contar uma história, tudo pode ter personagens, tudo pode de repente ser essa... Tudo bem me diziam em Londres que às vezes podes só desenhar ali um quadrado no chão, no meio da rua, e esse é o teu palco. Daí fazes a tua arte. De repente chegámos a Londres. Como é que isso aconteceu? Como é que isso aconteceu? Tu, entretanto, continuaste a fazer a escolaridade normal, não é? Digamos assim, estavas no secundário, as coisas todas. Sim, eu fiz tudo até Ciências com Biologia 12º ano. Ou seja, fiz mesmo a escolaridade toda. E só depois daí para a universidade é que decidi entrar em Londres. Mas indo um bocadinho atrás, entrando no teatro musical... mais ou menos lá pelos 13, 14 anos, juntei-me à ETSAI, aos jovens atores na escola ETSAI, e daí é que comecei o teatro musical, e foi através desses anos a fazer o curso profissional que comecei a ver cursos de verão em Londres de teatro musical. Porque tínhamos feito uma pequena visita a Londres, fomos ver o Wicked, porque na altura, no primeiro ano que fiz o teatro musical, estávamos a fazer o Wicked, e eu quis ir ver a Londres como é que se fazia o musical para poder, interpretar melhor o meu papel e poder ver... Quantos anos era esse curso da ETSAI? Estavas a fazer? Esse curso, eu fiz os Jovens Atores, que era um pré-curso de um ano, e depois fiz 3 anos de curso profissional. Ok. Que eles têm lá. Primeiro esse de 1 ano e depois ainda fizeste tudo de 3 anos. Tens imensa formação. Estás a ver? Imensa formação. Falar. Sim, senhor. E foste lá a Londres, foste ver o Wicked e começaste a perceber, tentar ver cursos que havia lá. Sim, comecei a ver cursos de verão e tudo, e às tantas fiz no verão os cursos do West End Stage, que é um curso que a West End põe. E traz vários profissionais para mostrar e para dar-nos aulas, mais ou menos, para conseguir montar um espetáculo no final da semana. Um pouco aqui como funciona no Politeama, quando o Sr. Filipe Laféria também faz os seus cursos de verão. A escola de verão, exato. Exato, é muito parecido. Só que lá, claro, trazem muitas pessoas do West End para dar aulas, o que é excelente. E pronto, daí decidi que, se calhar depois de terminar Ciências com Biologia, queria mesmo ver mais este mundo em Londres, descobrir mais este mundo das artes, de storytelling, que achei que ressoava muito comigo. E foste, portanto, ou seja, não entraste para nenhuma, optaste por não entrar para nenhuma universidade, para fazer nenhum curso aqui em Lisboa? Bem, eu inscrevi-me aqui na Universidade de Lisboa, na Universidade de Ciências de Lisboa, inscrevi-me em Ciências com Biologia, na mesma. Ok. Porque eu gosto muito de Biologia, acho que uma coisa não anula a outra, na realidade Ciências e Artes complementam-se lindamente, extremamente. A maior parte dos artistas do passado e a maior parte dos cientistas do passado, todos trabalhavam nas duas áreas. Acho que são áreas nas quais a imaginação é muito importante, mas a metodologia também é muito importante. Os dois estão muito juntos e quase que funcionam como dois lados do cérebro diferentes, mas nós todos precisamos de um cérebro só.
a funcionar, não é? Precisamos que os dois lados do cérebro estejam juntos um com o outro. E então eu muitas vezes uso o meu conhecimento de biologia e de ciências em geral para informar também o teu trabalho os meus enquanto papéis, artista, como artista, intérprete. sim. Ok. Exatamente. Quer dizer, inscreveste nesse curso, mas percebo pela tua expressão Não, que não acabaste... Não. Mas chegaste a frequentar de alguma maneira ou, não, ou nem chegaste a frequentar? Comecei a frequentar este ano antes de entrar para o Politeama. Eu estava a ver se conseguia foi mesmo fazer... agora. Pois é, as pessoas seja... muito novas, depois isto fica tudo compactado. Não, eu tinha-me inscrito na altura quando fui para Londres e deixei em stand-by. Okay. Até agora, pronto, como estava a fazer o Politeama, pensei, pronto, se calhar vou retomar um bocadinho ciências para me relembrar, para me reeducar de certa forma também, para ganhar mais metodologia também. Okay. Mas com o demand a exigência aqui dos nossos ensaios, eu decidi dar uma pausa outra vez e depois já... E de repente já tropeçámos no Fátima, não é? Pois. Vamos lá ver. Então, voltando aqui um bocadinho atrás, tu já eras, de algum modo, espectador do Teatro Politeama ou não? Sim. Tanto que eu tinha visto vários dos musicais, mas eu lembro-me perfeitamente de ver o Freeza a fazer muitos dos musicais aqui no Politeama e lembro-me de gostar imenso dos papéis que ele interpretava e lembro-me de gostar muito dos espetáculos que aqui via. Claro que durante o tempo que estive em Londres estive desconectado, o que é um pouco engraçado. Quanto tempo é que acabaste por estar em Londres? 3 anos, exatamente. 3 anos? 3 anos. Ainda é um bom tempo. 3 anos e um bocadinho, se calhar. Por isso, estive desconectado e de repente isso é que é engraçado, é que eu caí de paraquedas nesta memória que tinha de infância. Que engraçado. E tu, enquanto estiveste esses 3 anos em Londres, estiveste sempre só a fazer curso ou chegaste a trabalhar também? Fiz curso e depois estive a trabalhar em filmes. Fizemos vários filmes como estudante, mas também depois um bocadinho como profissional. Chegaram-me a pagar por vários deles, não só como estudante. E pronto, vir aqui ao Politeama foi um pouco esse passo de estar à procura de trabalho não só em Londres, mas também em Portugal. Ou seja, nesta altura, quando o Fátima surge na tua vida, tu estás... É como se estivesse um bocadinho nos dois lados. Estavas em Londres e em Portugal. Portanto, estava com os dois pés. Um pé de um lado, um pé no outro. E de repente ouves falar da audição para o Fátima. Foi assim que aconteceu. Sim. Para isso tenho de falar da minha professora de canto, a professora Joana Siqueira. Ela tem-me acompanhado durante todo o meu processo de canto. Devo a ela quase toda a minha progressão como cantor e acho de veras fascinante que foi uma coisa que entra uma ex-aluna dela, que também chegou a ser minha professora durante algum tempo, a Patrícia Gabriela, e ela entra e diz assim: olha, o Sr. Filipe está a fazer audições, queres vir comigo? Vamos os dois. A Sra. Patrícia, que ela canta, ela é uma cantora de ópera que canta lindamente. E pronto, vimos este casting que era para cantores de ópera, o que é uma coisa engraçada e rara, não é? E então daí veio a decisão de sim, vamos tentar, vamos ver. Já há muito tempo que eu me queria... Muito tempo, pronto, daquela altura tinha acabado o curso, por isso um ano e pouco, já me queria ter apresentado ao Sr. Filipe para ver se ele achava que surgia alguma oportunidade. Acabámos por não falar muito dessa questão de como é que de repente também começas a cantar. Agora podemos voltar aqui um bocadinho atrás, porque estávamos a falar de dança, de circo, depois de um lado mais teatral, mais como dramaturgia, coisas que surgem, mas de repente tu também cantas e cantas bastante. Como é que isso surge? E já falámos agora da professora Joana Siqueira, exato. Mas falta-nos aqui um quadradinho ou dois nesta história. Surge quando eu estava na minha mudança de voz, que eu passei assim de uma voz de criança, era bastante aguda, mas de repente para a minha voz de barítono, que tu também deves identificar, claro. É uma mudança de voz um pouco forte. E nessa altura eu estava um pouco deprimido porque não sabia bem onde é que a minha voz encaixava, não é? E na metáfora também de encontrar a minha própria voz, não é? Claro. Queria descobrir mais isto do canto em si.
Então pedi ajuda a uma professora de piano que nós tínhamos, que era a Patrícia, que depois vem estes anos todos, depois introduzir-me ao musical. E ela então começa a ver a minha voz, começa a ajudar-nos, começa a dizer-me para ter calma, para esperar um bocadinho, para ver até a voz assentar. Estavas mesmo na mudança, não é? Estavas mesmo na mudança. A mudança aconteceu-te aí o quê? 15, 16, 14? Sim, aos 14, 15 era uma coisa assim um pouco forte. Por aí, sim. Sim, aos 13 já tinha começado, mas aos 14, 15 de repente, caiu. A voz é mesmo diferente. Exato, sim. A pessoa quase não se reconhece. E então ela introduziu-me à professora dela e pronto, foi assim que eu entrei na ópera e comecei a fazer mesma coisa. É muito treino, muita dedicação, muitas aulas todas as semanas, que é para a voz, de uma certa forma, é um músculo que tem que ficar forte também, não é? São todos os músculos do nosso corpo que atuam para conseguir ter a voz operática que nós temos. Isso é o teu lado da biologia, não é? Esse lado metódico, sim, não é? Exato. Então, e que tu tens toda a razão, porque de facto nas nossas disciplinas artísticas, o canto e a dança, e o teatro também devia ser assim um bocadinho, às vezes não é, mas devia ter mais disciplina, não é? E eu digo o teatro, mas a dança e o canto têm muito essa metodologia, essa disciplina, e tu, eu vejo-te como peixe na água, digamos assim, e isso deve ser o teu lado da biologia e das ciências, porque vejo que te sentes muito bem aí. Muito bem, e então agora que já juntámos esta pecinha que faltava, que era a peça do canto, chegas aqui, fazes a audição, e assim como quem não quer a coisa, a primeira vez que fazes a audição para o Teatro Putiama, és logo escolhido. Pois, eu acho que... Grande sorte. Grande sorte e talento e trabalho. Sorte, talento e trabalho, exatamente. Essas são os 3 pilares da nossa profissão, acho eu, não é? Mas sim, eu acho que era um momento de eu precisava deles e eles precisavam de mim, o que foi ótimo. Eu espero, não é? Eu acho que é muito, desculpa interromper-te, Guilherme, mas eu acho que isso é muito, essa é a parte da sorte. Quando a gente fala às vezes em sorte na nossa profissão, às vezes a sorte é isso, é a pessoa certa no momento certo para a coisa certa. E isso não quer dizer às vezes que somos melhores ou que somos piores, às vezes é mesmo a questão de que ou não estamos no momento certo, ou às vezes até para uma coisa que até achamos que nem somos tão bons, mas somos mesmo a pessoa certa no momento certo, e aí ficamos com o papel, não é? Exatamente. Isso quase que parece sorte, mas na verdade é timing. Era mesmo isso, é timing completamente, porque eu cheguei, eu estava a precisar um bocadinho de uma ordem diferente, queria trocar a monotonia de fazer tantas audições para filmes em si, queria experimentar qualquer coisa diferente cá em Portugal, queria ver e queria apresentar-me. E acho que para o Politeama eles precisavam de um anjo que cantasse ópera, que estivesse confortável com a altura, fisicalidade, não é? Tivesse à vontade com o movimento, porque tu tens aqui, trabalhas, por exemplo, com quem já viu o espetáculo sabe do que estou a falar, trabalhas com umas asas muito grandes, portanto tinha que ser uma pessoa com a vontade para ter um trabalho, digamos, mais físico, não é? E és elevado no ar, com um arnês, tudo isso, e ao mesmo tempo estás a cantar, e ainda por cima tens uma figura que facilmente se torna angelical através da caracterização e tudo isso. Portanto, sim, foi ali uma conjugação de fatores. Sim, que de repente fizeram este papel acontecer, porque realmente eu também gosto de ser um ator muito physical também, physical. Físico. Exato. Physical. E acho que tudo isso culminou neste papel acabar por ser como é, não é? Eles queriam representar muito a igreja como esta santidade, não é? Este efeito angelical pronto da igreja, não é? Com a tua voz do bispo, uma voz operática também, a do anjo operática, a da Nossa Senhora operática, ou seja, uma coisa muito elevada comparado depois com as vozes mais terrenas de musical, de força, de tensão do povo, não é? Esta força de raiva e de necessidade comparado com a força de dar e de amar, entre aspas, da celestialidade, não é? É uma boa análise. Exato. E voltando só ligeirissimamente atrás, como é que os teus pais encararam esta tua opção por uma vida artística?
Isto é uma pergunta que eu tenho feito a quase todas as pessoas neste podcast e, portanto, tenho que te perguntar também. Sim. Eles isto bem, apoiam-te, estão preocupados com o teu futuro ou não? Porque esta vida é sempre um bocadinho instável. Eu acho que a resposta é um sim. Preocupados estamos sempre. Os nossos pais, Claro. Ou seja, é por isso que eu os adoro tanto, não é? Preocupados, eles estão sempre preocupados por mim, não é? Sempre, e vão sempre querer que eu esteja bem no futuro. Agora, apoiar-me, claro que sim. Eles apoiam-me a 100%. Eles gostaram também, eles gostam disto, eles gostam de ver, eles gostam de sentir que eu estou feliz, eles gostam de ver o meu trabalho e gostam de ver o trabalho dos meus colegas, e então eles adoram isto completamente, quase com tanta paixão como eu. Estão super contentes por te ver, por ter esse espetáculo. Eu acho que Sei que, pelo menos a tua mãe, sei que já viu várias vezes. Sim, a minha mãe já viu para aí 20% dos nossos 121 espetáculos, por isso. Uau, é incrível. Fã número 1. Exato, é isso. É preocupação, mas é também amor. Também orgulho e satisfação. Olha, já chegámos a Fátima e ao Fátima, e eu acabo sempre este podcast com uma pergunta muito simples também, que é a seguinte: se não tivesses qualquer constrangimento de idade ou de género, portanto, num universo paralelo e na loucura, se te dessem a oportunidade de interpretar outro papel deste musical, qual seria? Deste musical? Sem qualquer limitação, na loucura. Ai, na loucura. Ai, que bom. Eu não... O que é que te daria mais prazer, ou o que é que seria um maior desafio para ti? Não sei. Ok, eu não quero soar tendencioso, não quero mesmo, mas Mário, a vossa música, a verdade, em nome de Deus, a verdade. Essa música é incrível, para mim também, que eu sou o grande fã de Star Wars, é Darth Vader total. Eu adorava fazer um dos vossos 3 papéis. Dos padres, para quem não conhece o espetáculo. Exato. Neste caso dos 3 padres. Dos 3 papéis de padre, era um sonho. Fazer o teu bispo era um continuavas sonho. dentro da parte da igreja deste espetáculo. Pronto, de certa forma, não é? Estamos cá e estamos cá para os nossos papéis, não é? Vê-se que eles ressoam connosco de uma forma. Boa. Porque eu definitivamente adorava de fazer de bispo ou mesmo um dos padres. Já tenho aqui um substituto em potência. Muito bem. Olha, muito obrigado, Guilherme. Obrigado por teres vindo ao confessionário do Sr. Bispo. Estou confessado. E assim termina mais um episódio do Confessionário do Sr. Bispo, um podcast informal e artesanal com a melhor banda sonora possível. Os bastidores fervilhantes de Fátima Ópera Rock, às vezes mais barulhentos, às vezes mais silenciosos, muitas vezes caóticos, mas sempre cheios de amor pelo teatro. O meu nome é Mário Redondo e espero-vos brevemente num novo episódio do Confessionário do Sr. Bispo.